Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Que em 2015 o estado do Rio Grande do Sul superou o Mato Grosso na exportação de soja, tendo como destino a China. A seca e também o granizo prejudicam a produção de café conilon no principal estado produtor do Brasil, Espírito Santo. Você vai conferir aqui no Agricultura BR mais destaques para o mercado do milho, vai ter informações também a respeito do levantamento da Conab e aqueles dados que nós trouxemos ontem, mostrou um pouco a respeito dos últimos levantamentos em que a Conab veio fazendo acertos em sua expectativa de estoque e exportação. Hoje você vai ter mais destaques a respeito deste assunto. E ainda nesta edição, produtores do Rio Grande do Sul estimam uma redução de 60% na área plantada com trigo. Previsão do tempo, mercado físico, futuro a partir de agora é o Agricultura BR no ar. O dólar comercial fechou ontem aqui no Brasil em queda pelo segundo dia seguido a R$ 4,00. Na manhã de hoje, a moeda norte-americana já oscilou bastante, mas operou em alta na maior parte do dia. Bom, e nesta última quarta-feira, inclusive, o dólar chegou a ficar cotado abaixo de R$ 4,00. Vamos saber como é que estão as cotações agora. Dólar comercial negociado a R$ 4,02, vem com movimento de alta. O movimento é de alta de 0,37%. Dólar comercial no Brasil, portanto, mais uma vez em alta e vai conseguindo permanecer acima dessa marca de R$ 4,00. O mercado futuro das principais commodities agrícolas abriu a quinta-feira hoje em baixa nas principais bolsas que negociam as commodities no mundo. Para a soja não foi diferente, que hoje vinha em baixa depois de uma alta forte de ontem, que fechou na maior cotação dos últimos 21 dias. A gente acompanha agora então como a soja é negociada na Bolsa de Chicago. Você tem ela operando em baixa. A baixa é de 0,11% para a posição de janeiro, que agora negocia a oleaginosa a $8,98 por bushel. A posição de março vem a $8,79 mais 75, com leve queda quase que na estabilidade, mas ainda assim apresentando baixa de 0,02%. A posição de maio também opera com uma leve redução, mas vem próxima à estabilidade e negocia a soja a $8,81 mais 50. Enquanto isso, a posição de julho, $8,87 por bushel, leve queda de 0,05%. O assunto continua sendo soja aqui no Agricultura BR e falando um pouco também a respeito da China. Olha, os últimos dias, principalmente desde o início do ano de 2016, a China tem sido destaque no noticiário econômico, financeiro, de maneira negativa. Isso por conta das questões principalmente relacionadas à bolsa chinesa, as bolsas chinesas que têm apresentado quedas mais fortes. Os números internos da economia da China são mais fracos, sim, mas isso em nada tem influenciado a sua necessidade de consumo de alimentos. E para a produção de proteína animal, por exemplo, a China precisa de soja e precisa de muita soja. E o relatório de oferta e demanda, que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta semana, continua confirmando uma situação muito favorável para os exportadores internacionais, principalmente Brasil, Estados Unidos e até, quem sabe, Argentina. Olha, esse relatório continua apontando para a China com uma grande necessidade de consumo, com uma produção baixa de 11 milhões e 500 mil toneladas e uma necessidade de importação acima da marca de 86 milhões de toneladas. É o que nós vamos conferir a partir de agora, porque independente de qualquer sobressalto na economia chinesa, você vai crescer 7,5%, você vai crescer 7%, a situação segue muito favorável para quem fornece soja para a China. Olha só por quê. Porque a temporada 2015-2016 tem essa situação aqui. Vamos trazer consumo da China. Nós temos aqui temporada 11-12 até a temporada 15-16. Esse gráfico foi feito pela equipe de grãos da Rural Business e mostra com muita precisão que a China vem aumentando a sua necessidade de consumo ano a ano. Temporada 11-12 eram 72 milhões e 100 mil, subiu para 12-13 em 76 milhões e 200 mil toneladas. Temporada 13-14, 80 milhões e 600 mil toneladas. Temporada passada, 87 milhões e 200 mil toneladas e olha como subiu ainda mais. 94 milhões e 200 mil toneladas é a necessidade de consumo na China para
para a temporada 15-16. Isso representa em 5 anos uma ampliação no consumo de 30,6%. Então, observe esse número, 94 milhões e 200 mil toneladas, uma produção na casa de 11 milhões e 500 mil. Isso faz com que os chineses tenham que importar muita, mas muito mesmo, soja de vários lugares, principalmente Brasil, que tem vendido muita soja. Aliás, hoje ainda você vai ter um destaque para as exportações brasileiras de soja para a China. Mas antes, você vai ver agora como é que está a importação chinesa nas últimas 5 temporadas. E se o consumo aumentou 30% nos últimos 5 anos, a importação chinesa aumentou 35,9%, quase 36%. E olha como ela veio se estendendo nos últimos anos. Ela chega aqui a um crescimento de 35,9%, chegando aqui a um número bastante elevado em relação à sua necessidade de consumo de 80 milhões e 500 mil toneladas. O início aqui desse intervalo está em 59 milhões e 200 mil e só por desses dois números, o primeiro, que mostra a temporada 11-12 e a projeção para 15-16, mostra como subiu a necessidade de importação da China. Ela aumentou mais de 20 milhões de toneladas em apenas 5 anos. A gente segue falando de soja, mas agora aqui no Brasil. Olha, por conta da irregularidade das chuvas no estado do Mato Grosso, ao longo do ano de 2015, as lavouras por lá estão em estágios diferentes. Enquanto algumas já colhem a produção, outras ainda desenvolvem a planta. A gente vai falar agora com a Nadiara para saber como fica a previsão do tempo para o Mato Grosso, porque tem chovido muito por lá, o que prejudica aquele produtor que já está colhendo a sua produção. Vamos ao vivo então até São Paulo falar com a Nadiara, que já está aqui no Agricultura BR. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Essa chuva toda que está caindo no Mato Grosso deve continuar? Deve continuar sim, Juliana. Teremos pelo menos uns 15 dias com chuva muito frequente e volumosa. E essa chuva, além de atrapalhar as atividades de colheita, também pode trazer problemas para aquelas áreas que recém plantaram e que estão em desenvolvimento, já que o excesso de umidade e teremos aí poucos períodos também de luminosidade, essa combinação de poucos períodos de sol e muita umidade aumenta o risco para a proliferação de doenças nas lavouras. Então, esse excesso de chuva depois de um período mais seco pode trazer muitos problemas aí para as lavouras de soja. Nestes próximos 5 dias, a expectativa é de bastante chuva, o que deve continuar mantendo o solo encharcado. A gente observa que o solo já está bem mais encharcado, principalmente no meio norte do estado, mas todas as regiões já apresentam boas condições de umidade. E agora, nesses próximos dias, há expectativa de mais de 100 milímetros de chuva, principalmente aqui entre o centro e leste do estado. Nas demais áreas, apesar do menor volume de água, também é uma chuva que deve trazer aí altos índices de umidade e também vem com frequência. Deve chover forte quase todos os dias. No próximo período, entre 19 e 23 de janeiro, chove de forma intensa e persistente aqui sobre o norte, nordeste e leste mato-grossense. As áreas mais atingidas devem receber de 100 a 130 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas, também chuvas generalizadas, com menor volume apenas no extremo sul e sudoeste mato-grossense. No próximo período, entre 24 e 28 de janeiro, a gente observa que a situação não muda muito. A chuva mais intensa segue atingindo o norte, nordeste e leste do estado, onde tem previsão de mais de 100 milímetros novamente em 5 dias. Nas demais áreas, também previsão de chuva generalizada, inclusive volta a chover forte aqui na faixa sul e sudoeste do estado de Mato Grosso. Juliana. Certo, Nadiara. E nos outros estados que também produzem a soja, tem estado já colhendo a nova produção, como fica a previsão do tempo? Olha, expectativa ainda de muita chuva nas áreas produtoras do Mato Piba. Essa chuva que atinge o estado de Mato Grosso se espalha também aqui por partes da região norte, nordeste e principalmente também sobre o estado de Goiás. O estado de Goiás será um dos mais atingidos, deve receber muita chuva, inclusive amanhã alerta aí para o risco de transtornos sobre o Distrito Federal e a metade norte de Goiás, porque o volume de água deve ser bastante elevado e chove forte também sobre o sudeste. Já em áreas produtoras do sul e Mato Grosso do Sul, a chuva diminui nos próximos dias, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul. A metade sul de Mato Grosso do Sul devem ter chuvas bem isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Então, nestas áreas, a colheita deve ir bem. E no Rio Grande do Sul, já começa até a faltar um pouco de umidade. Alguns agricultores estão preocupados porque a chuva parou de repente e tem feito muito calor. Com isso, a umidade tem baixado. Só que a trégua da chuva deve durar aí até pelo menos uns 10 dias, mas depois, no final do mês de
janeiro volta a chover de forma significativa para garantir boas condições de umidade nas lavouras gaúchas. No próximo período já tem previsão de alguma chuva sobre o sul do país, mas é uma chuva ainda bem isolada. E também chuva isolada entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Chuva intensa aqui sobre mais ao norte, principalmente Mato Grosso, Goiás e a região do Mato Piba, e essa condição deve continuar aí ao longo dos próximos dias. Entre os dias 24 e 28 de janeiro, chove forte ainda sobre todo o centro e norte do Brasil e a chuva aí volta a ganhar um pouco mais de força também sobre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, neste período, a partir do dia 24, a chuva ganha um pouco mais de força e deve garantir aí boas condições de umidade para o desenvolvimento das lavouras de soja no estado. Juliana. Ok, então, Nadiara, obrigada pelas informações. O produtor de casa ligado aqui no Agricultura BR, atento às condições climáticas em todo o Brasil. Bom, e a gente segue falando de soja por aqui, Fabiano. É isso, Juliana. Olha, vamos começar falando sobre os estados. Isso porque há poucos minutos encerrou aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, na Casa Rural, sede da Federação da Agricultura e também da AproSoja, uma reunião no qual a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul divulgaram dados importantes a respeito da foco de ferrugem asiática, mas principalmente da expectativa de produção. Até o momento, de acordo com os dados da AproSoja, são 18 focos de ferrugem asiática em todo o estado de Mato Grosso do Sul, estão concentrados mais na região sul do estado, por conta dessas chuvas que a Nadiara acabou de destacar. Um outro fator importante, esse muito importante mesmo, em relação ao Mato Grosso do Sul, que é o quinto maior produtor de soja do país e o quarto maior exportador de soja para a China. Daqui a pouco eu vou explicar por que essa relação. Houve uma redução na previsão de produção do estado de Mato Grosso do Sul. Eram 7 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com a AproSoja do estado, em dezembro. Agora ela cai para 7 milhões e 200 mil toneladas, exatamente por conta da chuva. Estado que está sendo bastante afetado, ou foi bastante afetado pelas chuvas, é o Rio Grande do Sul, que agora parece que tem um pouquinho mais de tranquilidade. Rio Grande do Sul que teve um grande destaque no ano de 2015. De acordo com a apuração da equipe de grãos da Rural Business, isso aconteceu porque dos pouco mais de 40 milhões de toneladas de soja que foram exportados apenas para a China, foi exatamente do estado do Rio Grande do Sul que veio a maior fatia. E chama bastante atenção porque o Mato Grosso, que é o maior produtor de soja e exportador também individual do mundo, ficou atrás do estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos mostrar nesse estudo a partir de agora, desempenho não só do Rio Grande do Sul, mas também dos demais estados brasileiros. Então aqui nós temos aqui o primeiro mapa, o primeiro gráfico de exportações, mostrando o que aconteceu com os maiores vendedores de soja para a China. Aqui está considerando apenas a China e aí você tem uma situação de Rio Grande do Sul à frente do Mato Grosso. Uma diferença pequena, 190 mil toneladas, mas o suficiente para deixar o estado do Rio Grande do Sul à frente das exportações de soja para o maior comprador do mundo. Você já viu hoje que a China tem essa expectativa de consumo acima de 94 milhões, 80 milhões de toneladas sendo importadas durante a temporada 15-16. Rio Grande do Sul exportou 9 milhões 420 mil toneladas durante o ano de 2015, Mato Grosso 9 milhões 230 mil toneladas. Aí na terceira posição nós temos o estado do Paraná com 7 milhões e 10 mil toneladas, Mato Grosso do Sul com quase 3 milhões, 2 milhões 990 mil toneladas, Goiás também muito próximo ao Mato Grosso do Sul, 2 milhões 670 mil, ali quase não aparece, mas está ali estado de São Paulo, 2 milhões 140 mil toneladas exportadas para o mercado chinês, que, como a gente já afirmou no programa de hoje, independente de qualquer sobressalto econômico financeiro, continua com consumo extremamente elevado, com expectativa de alta, chamado viés de alta, para consumo de alimentos dentro daquele país. Nós temos mais uma análise gráfica, vamos mudar aqui a situação. Aqui mostra a exportação brasileira para a China nos últimos anos. E aqui ela vai mostrar com muita clareza que ela aumentou. Olha só como ela fica entre o que aconteceu em 2011 e 2015. Aqui está se considerando, são números da Secretaria de Comércio Exterior em relação ao faturamento, mostrando o que aconteceu entre 2011 e 2015. Sabemos que 2015 teve, o pessoal em casa, telespectador, sabe que se teve uma situação
de câmbio e também preços internacionais, principalmente os preços internacionais da soja, foram menos favoráveis, é o que a gente tem acompanhado regularmente com os números que nós trazemos de Chicago, ficou em 15 bilhões 790 milhões de dólares, muito próximo ao faturamento de 2014 de 16 bilhões 620 milhões de dólares. Em 5 anos, teve um aumento, sim, em relação ao faturamento em dólar para as exportações brasileiras para a China. Esse faturamento subiu 44%, é o que nós observamos aqui, de acordo com os números que foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, mostrando uma situação bem mais favorável em relação ao faturamento em dólar entre 2011 e 2015. Bom, 2015 teve uma situação de preços internacionais de soja mais baixos, essa situação segue no ano de 2016, mas em compensação, o câmbio trouxe um movimento muito interessante para o mercado interno brasileiro, porque favoreceu o faturamento em reais. É o que nós vamos mostrar agora. Nós temos aqui o destaque agora para faturamento em reais. Temos os 2 últimos anos aqui, 2014 e 2015. Em 2014 aqui você pode observar que o faturamento foi de 39 bilhões 120 milhões de reais. Em 2015, 52 bilhões 670 milhões de reais. Assim ficou o faturamento em reais, portanto, mesmo com uma leve queda entre 2014 e 2015 no faturamento em dólar, quando se traz a conversão para reais, o câmbio ajudou bastante e aí foi muito superior. A gente volta a trazer o clima em destaque aqui no Agricultura BR e as informações agora são para a região sudeste do país. Nos estados de Minas Gerais e São Paulo tem chovido com mais força, enquanto isso no Espírito Santo os produtores ainda enfrentam a baixa quantidade de água que cai sobre o estado e que ainda segue prejudicada pela estiagem dos últimos anos. A gente fala agora com a Nadiara então para saber como fica a região sudeste do país nos próximos dias em relação ao clima. Nadiara, qual que é a previsão do tempo para lá? Alerta para muitos temporais ainda, Juliana, principalmente no estado de São Paulo e também Minas Gerais. Amanhã a chuva ganha ainda mais força, inclusive algumas áreas de São Paulo já apresentam bastante dificuldade por causa da chuva forte, que tem interrompido algumas estradas. E agora há risco para mais transtorno porque a chuva vai continuar intensa, principalmente nesta sexta-feira entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Sobre o estado do Espírito Santo ainda é uma situação bem crítica. A umidade do solo está muito baixa, com índices abaixo de 10%. E tem feito muito calor também sobre o estado. Índices baixos também de umidade no extremo norte de Minas Gerais. Já nas regiões onde tem chovido forte, o índice de umidade do solo está bastante elevado, chega até 100% nesta área rosa do mapa entre São Paulo e Minas Gerais. Amanhã, como eu falava, alerta para fortes temporais em todo o estado de São Paulo, Sul, Triângulo Mineiro, toda a faixa oeste também de Minas Gerais e região central do estado. Nas demais áreas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte Mineiro, apesar da previsão de chuva, é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado. Não é considerada aquela chuva agrícola e, por enquanto, ainda não é suficiente para recuperar a umidade do solo nas áreas mais secas. Nas áreas que chove forte, amanhã a temperatura fica bastante baixa, principalmente partes de São Paulo, sul de Minas Gerais. A temperatura máxima amanhã quase não sobe. Sobre o Norte Mineiro, partes aqui do Espírito Santo e Rio de Janeiro ainda faz bastante calor, porque, como eu adiantei, a chuva é bastante isolada. E nesses próximos 5 dias, o volume de água deve ultrapassar mais de 130 milímetros aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais e também chove de forma intensa em todo o oeste mineiro, principalmente aquelas áreas que fazem divisa com o estado de Goiás. No decorrer do final de semana, a chuva se espalha um pouco mais e ganha força na faixa leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente observa que no estado capixaba volta a chover de forma mais significativa e algumas áreas mais beneficiadas podem receber até 70 milímetros em 5 dias. Só que essa chuva não é homogênea
campanha, ela ainda é irregular. Algumas áreas, principalmente do norte do Espírito Santo, devem ter baixos volumes de água. E no próximo período, entre os dias 19 e 23 de janeiro, chove forte, principalmente no estado de Minas Gerais. Em São Paulo, os temporais finalmente perdem intensidade, teremos alguns períodos de trégua. E no Rio de Janeiro e Espírito Santo, apesar da previsão de chuva, é uma chuva de menor volume acumulado. Juliana. Obrigada, então, pelos destaques. Daqui a pouco ela volta com outras informações sobre o clima no país. Por aqui no Agricultura BR, mais um assunto que acaba envolvendo o clima, é porque no estado de Minas Gerais a situação climática ficou um pouco mais favorável. E com isso a safra de grãos pode sim ter um volume recorde, é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. O plantio está praticamente encerrado na região do Triângulo Mineiro e com as chuvas regulares as lavouras vêm se desenvolvendo bem. Se o clima continuar favorável, o estado poderá colher uma safra recorde. A expectativa, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é que o estado colha entre 12 milhões e 12 milhões e 600 mil toneladas de grãos, o que representará um avanço mínimo de 2% e máximo de 6,5%, quando comparado com o ano safra anterior. Do volume total, a soja e o milho respondem por 88,05% do volume gerado. A área de plantio de soja no estado deve crescer entre 7% a 10%, quando comparada com a safra anterior, alcançando no máximo 1.400.000 hectares. A produção foi estimada entre 4 milhões e 300 mil toneladas e 4 milhões e 400 mil toneladas, variações positivas de 23% a 26% em relação a 2014 e 2015. Já para o milho, a tendência é de redução de 11% a 18% na área de plantio na safra de verão, que pode ficar entre 838.400 hectares a 909.900 hectares. A produção esperada varia entre o mínimo de 4 milhões e 900 mil toneladas e o máximo de 5 milhões e 300 mil toneladas. O município de Uberaba é o quarto maior produtor de soja e o primeiro de milho no estado. Anualmente são colhidas 180.600 toneladas de soja e 309.300 toneladas de milho. Ainda há preocupação por parte dos produtores em relação ao clima, principalmente por causa do fenômeno El Niño. A maior preocupação, segundo o secretário de Agronegócio de Uberaba, é que a fartura de chuva em dezembro não se repita nos próximos meses. No ano passado nós tivemos uma influência, passado e retrasado, a influência do El Niño, que ela pode ter uma grande possibilidade de acontecer novamente. Isso depende da intensidade desse fator aí. Se ocorrer um veranico, como aconteceu, nós vamos ter perdas e a produtividade é menor. Pode acontecer alguma surpresa, sim. Érica Machado para o SBA. No próximo bloco tem informações para o mercado do café. Você vai ver que no estado do Espírito Santo, o segundo maior município produtor teve granizo. Granizo nas plantações, o que pode reduzir a produção de café conilon. Vai ver também que as chuvas favorecem a produção de café arábica em Minas Gerais e São Paulo. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR traz em destaque nesse bloco agora a produção de café no Brasil, cenário internacional também. E lembrando que nesta semana nós tivemos a divulgação por parte do IBGE de números importantes para a safra brasileira de café, estimando a safra em 49 milhões e 700 mil sacas. Já a Conab... Bom, a Conab, que divulgaria o seu relatório hoje, adiou. A Conab mudou a data, então, de anúncio da sua primeira estimativa da safra brasileira de café, ano 2016, que seria divulgada hoje, e a nova data passa a ser dia 20 de janeiro, próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta, você atento aqui no Agricultura BR para saber todos esses dados oficiais da Conab. Destaque agora é para o indicador café na região sul de Minas, trazendo valores estáveis para o café, nesta que é a principal região produtora do Brasil, do café arábica. Vamos conferir agora então o que aconteceu nos últimos 30 dias, intervalo que mostra o desempenho dos valores pagos aos produtores desta região, de 13 de dezembro a 13 de janeiro, valores que começam o intervalo a R$ 490. Esses valores aqui tiveram alguns picos de preço, chegaram a 505, mas chegaram também
também até 512, de acordo com a apuração da Rural Business, e fecharam ontem a R$ 502,50, o que representa aqui alta de 2,55% para esse indicador no intervalo dos últimos 30 dias. E a gente agora parte para os indicadores do CPEA para saber como foram os valores do café arábica, mas na região produtora de São Paulo. Vamos acompanhar então agora como foi vendida ontem a saca de 60 quilos. Olha só, o valor atingiu R$ 490,33. Tomando como base, eu digo mais uma vez, o estado paulista. A alta no dia foi de 1,36%, mas por conta daquela queda mais expressiva que a gente viu ali no dia 11 de janeiro, no acumulado deste mês, nestes primeiros dias, o café arábica registra queda no valor no estado de São Paulo, a queda chega a mais de 1%. Agora a gente traz para você os valores do café Conilon, também chamado de robusta, tomando como base o estado do Espírito Santo. Vamos saber como ele foi negociado ontem. Veja só que alta forte ele teve ontem para o estado capixaba. A saca de 60 quilos ficou negociada a R$ 389,55, uma alta de 1,74% em relação ao valor negociado no dia anterior, terça-feira, que era de R$ 382,89. Enquanto o café arábica registra queda no acumulado de janeiro, o Conilon registra alta. A alta chega a quase 3%. Bom, a gente continua falando de café Conilon por aqui, porque ontem o IBGE divulgava a sua estimativa para a safra brasileira de café. A gente comentava há pouco que a estimativa do órgão é de 49.700.000 sacas. Para a produção de café Conilon, o órgão estima que haja um crescimento de 3,3% no volume de café colhido. Mas não é isso o que os produtores do Espírito Santo estão sentindo para essa nova temporada. Pelo menos no município de Vila Valério, que é o segundo maior município produtor de grão no estado. Por lá, os produtores que já vêm sofrendo com seca desde 2013 enfrentaram há alguns dias, veja só, granizo. Enquanto não chove no Espírito Santo, a chuva, quando ela cai com muita força. Choveu granizo nessa região produtora do estado e acabou com muitas plantações. Há relatos de produtores que tiveram perdas de 70%, enquanto outros relataram perder toda a produção, afirmando que só vão poder colher agora no ano de 2018. A gente segue por aqui com o programa, trazendo então como estão as cotações por lá. Veja. Vamos trazer os destaques então agora para o mercado futuro, começando pela Bolsa Paulista, café arábica negociado no futuro aqui no Brasil. Então, trazendo esse primeiro destaque, como é de praxe, poucos contratos, março tem apenas 150, com valores baixos, $138,35 por saca de 60 quilos, queda de 0,57%, setembro a $139,50 por saca de 60 quilos, queda de 0,85%. Apesar da pouca expressão de contratos, os valores negociados acabam expressando o que vem acontecendo em Nova York, que vem apresentando números abaixo da marca de $1,20 por libra-peso nas três posições de mais curto prazo. E agora um pouquinho para você sobre a situação das lavouras de café nas regiões produtoras de arábica aqui no Brasil. Há pouco você via com a gente que no Espírito Santo a situação é pessimista, mais um ano de possíveis números negativos para o setor. Enquanto isso, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que são os maiores produtores de arábica aqui no Brasil, o clima é favorável. As chuvas dos últimos dias têm animado os produtores, segundo pesquisadores do CPEA, e nestas lavouras, nestes cafezais, os produtores realizam os tratos culturais, entre eles a adubação, que é uma prática que foi reduzida nos últimos anos, em boa parte por conta do clima seco. Já no estado do Paraná, as informações dão conta de que as chuvas estão impedindo estes tratos no campo, o que também prejudica os trabalhos paranaenses. A gente confere agora mais cotações do mercado físico. Atenção!
Mercado Futuro, mais uma vez, o destaque do Agricultura BR, agora mostrando o que acontece com o café arábica, negociado na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York. E olha, mesmo com a reação que foi apresentada nesta última quarta-feira, os negócios fecharam com as 3 posições de mais curto prazo, abaixo de $1,20 a libra peso, o que é uma marca importante para os negócios e principalmente para a comercialização aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por falar nisso, aqueles que ainda têm café para vender estão aguardando, tem pouca gente colocando café no mercado, em especial na região sul de Minas Gerais, estão esperando valores melhores e que nos últimos anos aconteceu entre a última semana de janeiro, mas principalmente no início de fevereiro até o início de abril. Vamos saber agora como é que estão as posições negociadas. Nós temos aqui café arábica perdendo tudo que ganhou ontem, aliás, perdendo mais do que ganhou ontem. E a posição de março, ela vem com queda forte de 0,91%, negociada a $1,13 mais 75 a libra peso. Maio vem com recuo de 0,98% a $1,15 mais 95 a libra peso. Julho vem com recuo de 0,96%, $1,18 mais 5 a libra peso, enquanto setembro é a única posição ainda que se mantém a $1,20, $1,20 a libra peso, queda de 0,90%. Praticamente aqui as 4 posições de mais curto prazo estão nos menores valores de negociação desta quinta-feira. Destaque internacional agora. Olha só, a Etiópia, ela tem um importante papel no setor produtivo do café no mundo. Isso porque ele é o maior país produtor do grão arábica no continente africano e o 5º maior produtor de café do mundo. Isso mesmo, e por lá os produtores estão enfrentando problemas climáticos, como a gente enfrenta também aqui no Brasil. Por lá é a seca severa, que é a mais forte das últimas décadas, que prejudica as plantações locais. Segundo divulgou ontem uma associação do setor cafeeiro africano, a estimativa para essa temporada por lá, para a Etiópia, é de 450 mil toneladas do grão, mas volume esse que pode ser reduzido por conta dessa seca severa que eles enfrentam. E esse fator pode implicar também nas exportações de café feitas pela Etiópia, já que por lá mais de 50% da produção é para abastecer o consumo local e com isso reduziriam o volume de grãos que seriam exportados para o mundo. Bom, as informações agora são para o café Robusta, referência para o café Conilon, produzido aqui no Brasil, principalmente no Espírito Santo, Bahia e Rondônia, são os 3 principais produtores, principalmente o estado do Espírito Santo. Vamos saber como é que estão as posições negociadas agora. Bolsa de Londres, plataforma Life, é o que nós temos com queda forte. Queda na posição de janeiro acima de 1%, 1,06% de queda, $1.400 por tonelada. Março, $1.439 a tonelada, recuo de 1,23%. Maio, $1.468 a tonelada, queda de 1,34%, e julho, $1.493 por tonelada, cai 1,45%, portanto, todas as posições aqui, aí a diferença fica de $1, $3, é uma diferença pequena se considerar a tonelada. Aí você tem os valores realmente muito baixos no dia de hoje e a informação que vai sendo confirmada é, sem nenhuma dúvida, a questão de uma disposição maior de café no mercado. Aquela situação de café do Vietnã, que é o maior produtor do mundo, colocar mais café robusta no mercado internacional vai se confirmando e com isso se tem os valores lá em Londres negociados no mercado futuro pressionados. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial, mas fique com a gente. Na volta tem informações a respeito da segunda safra de milho que já começou na região centro-sul do país. Você tem uma nova entrevista com o presidente da ProSoja Brasil, Almir Dal Pasquale, que traz um desenho sobre os principais estados brasileiros produtores, desde o norte do país até o sul. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Seja bem-vindo de volta. Neste bloco vamos falar a respeito do mercado do milho aqui no Brasil e também no cenário internacional. Bom, por aqui o plantio do milho de segunda safra já está em andamento no centro-sul do país, que é a região que corresponde aos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E a segunda safra cada vez mais pode ser dito, em termos de produção, como a safra do milho. Isso porque a cada ano ela ganha cada vez mais expressão frente à primeira safra. Temporada 14-15, por exemplo, 64% de toda a produção nacional foi em segunda safra e é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Raíssa Lomonte. Agricultores do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais devem dar início até março ao plantio da segunda safra de milho da temporada 2015-2016. Conhecida anteriormente como safrinha, no período 2014-2015, ela representou 64% da produção de 84 milhões de toneladas de milho. O Centro-Sul é o maior produtor brasileiro de milho segunda safra. Na temporada passada, colheu 51 milhões de toneladas, o que representou 94% da produção no segundo ciclo. A segunda safra, de um modo geral, ela é 64% da produção nacional, ou seja, nos últimos 4 anos ela já é a maior safra do país, muito maior do que a do milho primeira safra. Por isso, inclusive, que a gente nem chama mais de milho safrinha, né? É milho segunda safra. O milho segunda safra também é cultivado no Norte e no Nordeste. Em Tocantins e Rondônia, o plantio se inicia em fevereiro. No Maranhão e no Piauí, a semeadura começa em março. Em abril, é a vez dos agricultores de Alagoas, do Nordeste da Bahia e de Sergipe plantar o cereal. De um modo geral, o que pesa mais é o Centro-Sul, como nós estamos falando na segunda safra, mas na região do Nordeste, alguns estados como o próprio Tocantins, Piauí, Nordeste da Bahia e também Alagoas e Sergipe produzem milho segunda safra. Para eles o plantio é mais tardio, né? Mas nesse quinto levantamento haverá também estimativa para esses estados. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, se acompanhar as tendências dos últimos 4 anos, a segunda safra vai responder pela maior parte da produção total do milho 2015 e 2016. Raíssa Lomonte para o SBA. E o preço do milho não para de subir. Ontem, no mercado físico do Brasil, registrou mais uma alta muito expressiva de mais de 2%, o que correspondeu a quase R$1. O preço da saca de 60 quilos ganhou quase R$1 em apenas um dia. A saca ficou negociada em média ontem no país por R$ 34,38, registrando uma alta surpreendente de mais de 17% em 30 dias. Vamos relembrar a trajetória do milho, então, neste último mês aqui no país? Veja comigo o indicador milho da agência Rural Business, que eu lembro toma como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores do Brasil. No dia 13 de dezembro, o indicador registrava o preço médio de R$ 29,25. Já no dia 22, saltava para R$ 30,47 a saca. Esse valor se manteve estável até o fim do mês, registrando ainda R$ 30,47 nos últimos dias úteis de 2015. O ano de 2016 começou com o preço subindo ainda mais. No dia 6, registrava R$ 32,09. Ontem, 13 de janeiro, quarta-feira, o preço do cereal subiu 2,81% no dia, saindo de R$ 33,44, valor esse anotado na terça, para este que você tem na tela, R$ 34,38, alta de 17,52% no acumulado dos últimos 30 dias. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é ainda bem mais expressiva, ela chega a mais de 44%. Milho segue sendo o destaque, agora milho no mercado futuro. Olha, se tem alguma coisa que chamou atenção no início de 2016, já vinha sendo apresentado números muito favoráveis no final do ano passado, mas desde quando começou esse ano, desde quando começou o primeiro dia útil, nós temos visto valores muito mais fortes na Bolsa Paulista para os negócios no mercado futuro do milho e isso tem ocasionado uma busca muito maior por contratos, tem se buscado negociar milho no
no mercado futuro brasileiro. E a gente traz essa informação já desde quando começou o ano, isso porque não é uma ação muito comum. Normalmente a Bolsa Paulista acaba apresentando números um pouco mais fracos em relação aos contratos negociados. Uma situação totalmente diferente em 2016. Esses contratos têm aumentado praticamente dia a dia, assim como os valores negociados, não só no mercado físico, que vem em elevação, mas o mercado futuro também apresenta números muito positivos. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. É o que nós trazemos aqui, as 4 posições de mais curto prazo. Você vê aqui que os negócios continuam muito bem, com queda agora para março e setembro. Posição de janeiro vem com 1.450 contratos negociados a R$ 42,84 por saca de 60 quilos, portanto vem em alta de 0,75%. Quem cede no dia de hoje é a posição de março, agora com 3.360 contratos negociados a R$ 41,95. O último ajuste trazia R$ 42,57 por saca de 60 quilos, portanto recua 1,46%. Quem perde mais é a posição de setembro, vem sendo negociada a R$ 37,10, mas vem apenas com 550 contratos essa posição, vai perdendo hoje 2,37%, porque o último ajuste foi de R$ 38. Mesmo assim, os negócios com milho seguem numa situação muito favorável em relação aos negócios na Bolsa de São Paulo para o mercado futuro. Ora, e essa situação, tanto no mercado físico, ali há pouco a Juliana mostrava o indicador, a média dos 8 principais estados brasileiros, essa situação aqui também do mercado futuro brasileiro, ao que tudo indica, as exportações de carne sobem, tem também a África do Sul, desde o ano passado a gente tem trazido essa notícia, a África do Sul vai ter que importar muito milho, 5 milhões de toneladas vão ter que ser importadas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou nesta semana essa situação da África do Sul, mas que os órgãos daquele país já tinham declarado já no mês passado, e toda essa situação mostra que a demanda por milho brasileiro pode ser muito maior e os valores também. E olha, o que deixaria também os valores praticados durante todo o ano passado muito mais favoráveis ao produtor seria se a Conab não tivesse errado tão feio, aí uma expressão da analista Tânia Tosi, não tivesse errado tão feio nas suas projeções, as suas projeções tanto de estoque quanto exportações. E é o que nós vamos ver agora, porque nós já trazíamos alguns desses dados ontem, mas agora você vai ver com um pouco mais de detalhe essas informações, porque a Conab acabou prejudicando, de certo modo, não dá para dizer que não, o produtor rural brasileiro no que tange a questão de preços pagos pela saca de milho aqui no Brasil. Então nós trazemos aqui a primeira análise gráfica, e essa análise gráfica mostra a primeira safra brasileira. Aqui mostrando o que aconteceu nos últimos anos, nós vamos observar que essa primeira safra perde em expressão ano a ano. Ela tem uma tendência de diminuir porque as áreas de produção de milho tendem a migrar para a soja, é uma cultura muito mais rentável e com isso se concentrar na segunda safra. Em 5 anos, houve uma redução de 18% na área de produção, no total produzido de milho aqui no Brasil, chegando a 27.760.000 toneladas, pelo menos essa é a projeção que se tem para a temporada 2015-2016. Agora, um outro destaque que fica é em relação ao milho de segunda safra. Ora, se você tem a primeira safra reduzindo, o milho, no total produzido no Brasil, vai mantendo uma estabilidade de produção, evidentemente é a segunda safra que vai concentrando a maior parte dessa produção. E é bem maior mesmo. Olha só, se são 27.760.000 toneladas produzidas na temporada 2015-2016, então a temporada 15-16 em segunda safra tem que ter uma produção bem maior, e é o que nós mostramos agora, 54.560.000 toneladas, portanto, vem extremamente concentrado os negócios, a produção em segunda safra de milho aqui no Brasil. Essa é a situação que nós temos aqui. Agora, onde que a Conab errou? A Conab errou exatamente na previsão de estoques e também das exportações brasileiras. A Conab acabou trazendo números durante os seus levantamentos e aí veio corrigindo depois. Mas aí corrigindo depois quer dizer que muita gente vendeu milho com preço muito mais baixo do que poderia ter vendido. Então, a Conab errou nas suas previsões de estoques e dias garantidos de consumo e também as exportações, que acabaram sendo corrigidas diversas vezes durante o ano de 2015.
É claro que essas correções precisam acontecer porque houve uma demanda menor pelo milho dos Estados Unidos, ela migrou essa demanda para o Brasil, ou parte dessa demanda, o Brasil ganhou um pouco com isso, mas os números ficavam muito aquém daquilo que acabou concluindo no ano de 2015, por exemplo. Vamos trazer algum desses números aqui, mostrando o primeiro deles. Esse daqui vai mostrar previsão de estoque do Brasil desde a temporada 11-12 até a temporada 15-16. Nós temos aqui uma situação que vai mostrando o que aconteceu nos estoques e também os dias garantidos para o consumo. E olha, por exemplo, aqui, vamos pegar a temporada 13-14. Temporada 13-14 tinha um estoque de 11.840.000 toneladas, o que representa, de acordo com a equipe de grãos da Rural Business, 78 dias garantidos de consumo. 14-15 veio com pouco mais de 10 milhões, 10 milhões e 20 mil toneladas de milho estocados no Brasil, ou 64 dias de consumo. E agora 15-16, 41 dias garantidos de consumo. Então, quando você vê esse cenário desenhado aqui, você não observa mostrando o comparativo por safra, não observa que a Conab fez várias correções disso. E essas constantes alterações geraram uma queda agressiva de 45,4% nos estoques de passagem da temporada e uma redução de 44% nas reservas da safra 15-16. O que quer dizer isso? Que esse número de 6.650.000 toneladas aqui na temporada 15-16, no primeiro levantamento da Conab, que tem apenas 4 meses, esse levantamento foi apenas o quarto, ele já foi 44% maior. Portanto, Conab errou sim nas suas primeiras projeções e errou também na temporada 14-15. Esse número aqui, inclusive, já foi mais de 46% superior nos primeiros levantamentos. Já a última análise gráfica que nós vamos trazer agora mostra mais um cenário, diferente para o milho, mas mostra também os efeitos desses números que vão sendo divulgados nos levantamentos e acabam sendo corrigidos com o tempo. Olha aqui, última análise gráfica aqui, pode trazer aqui para nós aqui no Agricultura BR, já está na tela, temos aqui o total produzido no Brasil, mostra a produção brasileira, 14-15, 15-16, muito próximas, tem uma leve redução na temporada 2015-2016 para 82.360.000 toneladas de milho. Aí somando a primeira e a segunda safra, essa é a situação de produção no Brasil, com 12,8% de aumento no comparativo das 5 safras. E olha, se não tivesse tido, como a gente insiste mais uma vez, esses erros, as exportações acabaram não aparecendo, mas também há erros de exportação. As exportações na temporada 14-15, os primeiros levantamentos traziam uma situação de expectativa abaixo de 20 milhões de toneladas e até dezembro o Brasil exportou milho 28.900.000 toneladas. Portanto, superou em muito aquilo que foi colocado como metas iniciais para as exportações brasileiras de milho. E para a gente encerrar o assunto do milho aqui no Agricultura BR de hoje, vamos ao vivo até a Bolsa de Chicago para acompanhar como estão os negócios com o cereal hoje por lá. Hoje vem em baixa, preços em queda hoje para o cereal. Março de 2015 opera agora $3,56 mais 50 por bushel e registra queda de 0,41%. Já o milho negociado em Chicago para entrega em maio vem a $3,61 mais 50 por bushel, queda também de 0,41%. A posição de julho cai 0,40 e negocia o milho a $3,67 mais 50 por bushel. Enquanto isso, setembro negocia a $3,73 mais 25 por bushel, também com queda baixa de 0,46%. A queda hoje foi mais expressiva, mas ainda os preços continuam pressionados. A gente acompanha agora mais cotações aqui no Brasil.
E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que produtores pretendem reduzir em até 60% as áreas de produção de trigo no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, na Índia, segundo o maior produtor de trigo do mundo, o inverno quente deve reduzir a produção. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Estamos de volta com informações agora para o mercado do trigo. Olha só, no Rio Grande do Sul, os produtores relatam que têm o interesse de reduzir a área plantada. Olha, alguns desses produtores apontam uma redução de área em 60%. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Viviane Lara. O aumento do custo da safra de verão sensibilizou os produtores a anteciparem o planejamento de inverno. O trigo, principal cultura, deve permanecer nos campos sulinos, mas com redução expressiva da área. Um dos motivos é o mercado argentino, que tem se mostrado bastante agressivo após a isenção da taxa de exportação. Outro fator é o clima, que vem castigando há 2 anos os triticultores gaúchos. É o caso de Evandro. Ele teve 50% da produção perdida por causa da geada e 30% pelo excesso de chuva. O produtor sempre tem esperança que vai colher melhor e um pouco a gente vai plantar, mas com certeza reduzir a área de plantio. Pretendo reduzir uns 60% a 70% da lavoura de trigo. Este produtor plantou 50 hectares e a geada foi o motivo da baixa produção. Segundo ele, o trigo ainda é incerto na propriedade. Mas eu estou na dúvida, né? Vamos ver como é que vai estar o mercado, como é que vai se comportar, né? E os insumos, o custo está muito alto, né? Se tu vai analisar o custo do trigo, hoje está em 50, 60 sacos por hectare, né? Então, para tu ter tem que ter um retorno, né? Se tu plantar por plantar, não tem condições, né? Viviane Lara para o SBA. Bom, e falando agora em preços, os valores da tonelada do trigo negociada no estado paranaense caíram no dia de ontem. A gente vai acompanhar agora o indicador CPEA para o cereal, que aponta uma baixa para o cereal. O valor saiu de R$ 729,77, anotado no dia 12 de janeiro, terça-feira, para R$ 726,71 no dia de ontem, queda de 0,42% apenas no dia. Com essa queda de ontem, preço no acumulado do mês caiu, registra baixa agora já no estado paranaense de 0,20%. Bom, por aqui nós voltamos a falar da previsão do tempo, da questão climática e para o sul do país. Nós estamos destacando produção de trigo. Lá no Rio Grande do Sul, você já viu que 60% de produtores de algumas regiões resolveram que não vão voltar a cultivar trigo. Isso por conta de questões climáticas que afetaram, trouxeram perdas muito fortes para esses produtores. Tem ainda a questão da Argentina. Essa liberação da Argentina deixou as exportações daquele país muito mais agressivas e isso faz com que se desistam dessas áreas. E no Rio Grande do Sul teve muita chuva, teve muito alagamento, áreas encharcadas, mas agora tem predominado um tempo mais quente e mais seco. Vamos saber por quanto tempo ainda que os gaúchos vão poder apreciar o sol, um pouco mais de calor por lá com a Nadiara Pereira. Nadiara, até quando que esse clima um pouco mais quente, um pouco mais seco vai predominar para os gaúchos? Fabiano, pelo menos uns 10 dias de tempo mais seco aí, pouca chuva e muito calor sobre o Rio Grande do Sul, o que até preocupa um pouco porque isso já começa a diminuir a umidade do solo. Apesar de termos tido um período bastante chuvoso no final de 2015, agora com um período mais seco e muito quente, a umidade já começa a baixar. Só que a chuva deve retornar com mais força para o Rio Grande do Sul, principalmente no final deste mês de janeiro. Ainda sob influência do fenômeno El Niño, então as chuvas não devem parar por completo sobre o sul do Brasil. Por enquanto, o solo está ainda bastante encharcado, principalmente no Paraná, onde nos últimos dias tivemos até problemas por causa do excesso de chuva. Em Santa Catarina, também solo úmido. E no Rio Grande do Sul, a umidade já começa a cair um pouco, principalmente nas áreas em amarelo. E também aqui nesta área em verde, o índice já está variando entre 40% e 50% de umidade. Para amanhã, a previsão de chuva apenas aqui sobre o Paraná, de forma mais intensa.
Ainda pode chover forte na divisa com São Paulo, mas em grande parte do interior paranaense e partes também de Santa Catarina é uma chuva bem isolada e com menor volume acumulado. E no Rio Grande do Sul, amanhã, tempo ensolarado e bastante quente. A máxima deve passar dos 30 graus em quase todo o estado, chega até 35 graus na capital, 33 no noroeste e 34 graus na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Sobre o interior paranaense também, apesar da previsão de pancadas de chuva, o tempo também fica bastante abafado, com máxima na casa dos 30 graus. Nesses próximos 5 dias, previsão de chuva um pouco mais forte apenas na divisa entre Paraná e São Paulo, mas em grande parte da região sul, previsão de uma semana aí de tempo seco, bastante sol e elevação da temperatura. No Paraná, esse aumento dos dias de tempo seco é favorável para a colheita da soja e no Rio Grande do Sul teremos aí também a presença do sol em todo este período. No próximo período, entre 19 e 23 de janeiro, a chuva retorna para toda a região, mas como a gente observa, será com baixo acumulado, indicando que serão pancadas muito isoladas que ainda não devem recuperar a umidade do solo. Só a partir do dia 24 é que a chuva volta com mais força para o Rio Grande do Sul, ainda nada comparado com os temporais de dezembro, mas a chuva já começa a recuperar a umidade do solo, então, na última semana de janeiro. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com mais informações a respeito da previsão do tempo. Por aqui a gente segue falando sobre trigo, mas agora o destaque é internacional. Olha só, a Índia deve ter uma produção menor de trigo nesta safra porque está passando por um inverno muito quente, com temperaturas muito elevadas para a estação. O país, que é o segundo maior produtor do trigo no mundo, não deve enfrentar problemas de abastecimento com essa oferta menor do produto. Mas no campo, os produtores devem sentir sim a crise rural, a crise na zona rural afundar ainda mais os ganhos. Isso porque em 2015 foram as chuvas e as chuvas de granizo que derrubaram bastante a produção. Esse é mais um país, então, sentindo os efeitos aí do fenômeno climático El Niño afetarem a produção e logo o bolso dos produtores e também afetados pelo aquecimento global. Fabiano. Por aqui, já que estamos trazendo informações a respeito do trigo, e isso representa uma expectativa menor de produção, globalmente falando, a Índia, que é um dos maiores produtores deste cereal do mundo. Vamos saber como é que está, então, como é que estão os negócios agora na Bolsa de Chicago. Chicago tem apresentado regularmente números pressionados, valores pressionados para as posições de negócios com o trigo lá nos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que estão os negócios por lá, o que nós trazemos em destaque. A situação não se altera, o trigo continua perdendo em Chicago, é o que nós temos visto no ano de 2016. Em poucos dias nós tivemos o trigo reagindo neste mercado e vai perdendo bastante aqui nas 4 posições de mais curto prazo. Março perde 1,72%, negociada a $4,69 mais 75 o bushel. Maio, $4,75 por bushel, perde 1,60%. Julho, $4,81 mais 25 por bushel, queda de 1,58%. Setembro, $4,89 por bushel, queda de 1,60%. Aqui as 4 posições de mais curto prazo, aquelas que não estão no menor valor do dia, tem 2 posições no menor valor negociado no dia, estão acima disso em 1 cento de dólar apenas. Portanto, trigo volta a perder e perde bastante nos negócios em Chicago. E falando no estado do Rio Grande do Sul e também na região sul como um todo, a gente acompanha agora como estão os valores do arroz por lá, porque é o estado referência aqui para esta commodity. Vamos aos números então, de acordo com o CPEA. Olha só, a saca de 50 quilos do cereal subindo de preço ao longo desta semana. O valor saiu de R$ 40,87 por volta do dia 8 de janeiro, na última sexta-feira, para alcançar R$ 41,42 ontem. A alta no dia, em relação ao fechamento da última terça-feira, dia 12, foi de 0,63%. Preços do arroz continuam subindo no estado gaúcho. A alta no acumulado deste mês de janeiro, que tem apenas 13 dias, já soma mais de 1%.
E a seguir no Agricultura BR, você tem mais destaques para a soja e vamos trazer também números importantes, uma análise da produção brasileira nos principais estados produtores, feitas pelo presidente da ProSoja Brasil, Almir Dal Pasquale. E ainda nesta edição tem previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. Apresentamos o futuro da lavoura. Hepta Sigma Core Revolution. Agricultor utiliza nova variedade e colhe 100 sacas de soja por hectare. Número é 50% maior que a média paranaense. Bovinos têm ganho de peso 30% maior após utilizar novo suplemento. Híbridos inovadores produzem até 298 sacas de milho por hectare. Show Rural Copavel 2016. De 1 a 5 de fevereiro. Prepare-se. Vem aí. Novo conceito de genética. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agricultura BR de volta. Por aqui, destaques agora são para o setor florestal do Brasil. Olha só, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou no início desta semana o saldo da balança comercial do Brasil durante a primeira semana de 2016. E um dos destaques, mais uma vez, foi o setor florestal, que apresentou alta nas vendas de celulose e de laminados planos. Em relação à celulose, as vendas somaram 283.400 toneladas em apenas 5 dias úteis, um volume 16% maior do que na primeira semana de dezembro e 24% acima na comparação com a primeira semana de 2015. O preço médio da tonelada também subiu em apenas um mês, alcançando quase $511 a tonelada, o que fez aumentar também em 44% o faturamento com as vendas do produto em um ano. Já em relação aos laminados planos, foram vendidos na primeira semana do ano 109.100 toneladas, volume 63% maior na comparação com a primeira semana de dezembro e 166% acima do que um ano atrás. O faturamento em um ano cresceu 30% e só não foi maior porque o preço médio do produto caiu. Este teve redução de 51%. Você estava acompanhando as informações com a Juliana, estava vendo imagens de uma das principais empresas do país, que é localizado no Parque Industrial de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde cresce muito o setor florestal. Mas esse setor florestal e também dos seus subjacentes, ele é muito crescente também em Mato Grosso, e é o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. No Mato Grosso, a floresta de eucalipto se revela como uma atividade economicamente rentável, sendo que a extração de sua madeira é amplamente utilizada nos projetos de reflorestamento. Comparada a outras espécies exóticas florestais, a produtividade média por hectare é maior e o custo de produção é inferior.
Na utilização de sua madeira, podemos citar a produção de cavacos como fonte de energia renovável de biomassa na agroindustrialização. Para este empresário do setor de base florestal, o eucalipto, dado a sua importância, acompanha o mercado de grãos. O setor de floresta hoje, reflorestamento, e no caso aqui especificamente falando de eucalipto, ele acompanha as commodities do Mato Grosso no geral, né? Hoje, para a soja, que é a próxima safra que estaremos colhendo, será necessário lenha ou cavaco para secá-la. Se chover muito, precisaremos o dobro da lenha do cavaco, se não, a metade disso, talvez, pelo cálculo que cada um tem. Da mesma forma, frangos na industrialização precisa de energia térmica no vapor. Em frigoríficos precisa de energia térmica da mesma forma. Então, hoje, plantar floresta dentro do planejamento da sua propriedade, em áreas que você não produza soja, que sejam arenosas, que aflore pedra, que tenha água, é uma questão muito interessante. Além da utilização como biomassa para a agroindústria, o eucalipto clonado vem ganhando espaço na ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. É a espécie exótica mais utilizada em sistemas produtivos. Dos 10 sistemas de integração Lavoura, Pecuária e Floresta implantados aqui na Fazenda Gamada, nós fizemos uma primeira avaliação do eucalipto, né, com um cenário péssimo, o pior cenário possível, que é para lenha. Então nós fizemos uma avaliação econômica dos 3 primeiros anos, fazendo projeções para a produção de lenha, e os sistemas de eucalipto, linhas simples, linhas duplas e linhas triplas, mostraram superiores quando você trabalha só com a lavoura, só no monocultivo. E desses 3, o linha simples, nessa primeira aproximação, apresentou os melhores resultados. Todavia, isso é importante relatar, que agora, no 5º ano do eucalipto, né, nós fizemos um primeiro desbaste, estamos fazendo um primeiro desbaste. E esse primeiro desbaste, ele vai ser aproveitado como morões para fazer cerca, né? E essas árvores são cortadas rente ao solo e normalmente produzem entre 5 e 6 morões de cerca de 2,20 metros, né? E esses morões vão ser tratados quimicamente a nível industrial. Nós temos uma indústria de tratamento de madeira aqui próxima, e esses morões então vão ser utilizados para fazer cerca. Quando você faz uma estimativa de custo desse morão, produzido aqui no sistema integrado, se você fosse comprar ele de terceiros, esse tratamento está fazendo com que o seu Mário, o produtor, tenha uma economia em torno de R$ 4,00 por morão. Valdir Pacheco para o SBA. O Agricultura BR volta a trazer agora os destaques para a produção brasileira de soja, começando agora por uma das regiões mais promissoras da produção nacional. Que é o Mato Piba, né, Fabiano? A gente vai falar agora com a Nadiara para saber como ficam as condições climáticas, então, nessa região do país e também nas regiões norte e nordeste como um todo, porque por lá o clima agora tem sido bastante chuvoso, bem diferente do ano de 2015. Vamos ao vivo então até São Paulo falar com ela. Nadiara, o que os produtores do norte e nordeste podem esperar aí nos próximos dias? Ainda bastante chuva, viu, Juliana? Tem bastante área de instabilidade, muitas áreas de instabilidade atuando entre o norte e o nordeste do Brasil, e justamente a região do Mato Piba deve receber aí os maiores volumes de água nesses próximos 15 dias. Por enquanto, o solo já está começando a ficar mais encharcado. A gente observa aqui no nordeste, entre o oeste da Bahia e sul do Maranhão, a umidade do solo já está mais elevada, até ultrapassando 50% nestas áreas verdes e azul do mapa, e também no interior da Bahia. Por enquanto, ainda uma situação crítica na faixa norte da região e no extremo sul da Bahia, onde ainda as chuvas não chegaram com forte intensidade e ainda são insuficientes para recuperar a umidade do solo. O tempo vai continuar instável nesses próximos dias. Amanhã chove em toda a região, mas os temporais com mais concentrados entre o oeste da Bahia e Maranhão. Nestas áreas, deve chover de 50 a 70 milímetros nesses próximos 5 dias. A chuva se estende até o norte do Piauí e partes do Maranhão, onde também o solo está
estar mais seco e volta a chover forte em algumas áreas aqui entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A chuva será um pouco mais isolada apenas na faixa leste do Nordeste. E no próximo período ainda muita chuva desde o oeste aqui da Bahia até o sul do Maranhão. Até o dia 23 de janeiro são esperados volumes de água acima de 130 milímetros. Então essa chuva ajuda a encharcar bastante o solo nestas áreas do Mato Piba. Já sobre o extremo norte da região e faixa leste, neste período, expectativa de chuva mais isolada. Na região norte do Brasil também a umidade já começou a aumentar, principalmente aqui entre Rondônia, sul do Amazonas, Pará e no importante estado produtor que é o Tocantins. Nestas áreas o solo já está mais encharcado devido ao aumento das chuvas e deve continuar chovendo bastante nos próximos dias. Por outro lado, no extremo norte, principalmente o estado de Roraima, vive uma situação crítica por causa da seca e não tem expectativa de chuva significativa nesses próximos dias. No próximo período, chuva mais forte aqui na faixa sul da região, que abrange boa parte do Amazonas, Rondônia, Acre, Pará e principalmente no Tocantins. No Tocantins, aquelas áreas que fazem divisa com o estado de Goiás devem receber os maiores volumes de água. Deve chover mais de 100 milímetros ao longo dos próximos 5 dias. E no próximo período, entre 19 e 23 de janeiro, a situação não muda muito. As chuvas continuam atingindo principalmente Tocantins, onde deve chover mais de 130 milímetros em quase todas as localidades e também chuva intensa no sul do Pará. No extremo norte, como a gente vem observando, não tem previsão de chuva ao longo desses próximos 10 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Combinado, Nadiara. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Olha, por aqui a Agricultura BR destaca agora números para a produção de soja. Olha, hoje mais cedo nós tivemos aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a AproSoja local e a Federação da Agricultura divulgando dados a respeito da previsão de safra em Mato Grosso do Sul. Houve atualização desses dados. Olha, essa última semana nós trouxemos aqui na Agricultura BR um comparativo entre os dados da Conab e também da AproSoja que foram divulgados em dezembro. Nessa oportunidade, que foi na última terça-feira, nós apontávamos que, no caso, a Conab espera uma produção aqui no Mato Grosso do Sul na casa de 8 milhões de toneladas, enquanto a AproSoja 7 milhões e 400 mil toneladas. Os números divulgados hoje mostram, de acordo com a AproSoja, que as fortes chuvas que atingiram a região sul do Mato Grosso do Sul fizeram com que essa expectativa diminuísse um pouco. Caiu de 7 milhões e 400 mil para 7 milhões e 200 mil toneladas. E que se houver uma janela para a colheita, ou seja, se não atrapalhar essa chuva toda que vem acontecendo, ela pode se confirmar. Caso isso não ocorra, vão haver novas mudanças, sim, na previsão de colheita no estado de Mato Grosso do Sul. Quem estava por lá era o presidente da AproSoja Brasil, Almir Dal Pasquale, que esteve recentemente aqui no Agricultura BR em nossos estúdios, e ele aproveitou para comentar os resultados e também a situação de produção em diversos estados brasileiros. Acompanhe. Vamos começar pelo sul do país. Hoje o sul do país vive um momento difícil porque está chegando as colheitas, né? A chuva não tem dado trégua, mas tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, vem com um resultado muito superior, a gente espera, né? Que é o que demonstra até agora, é muito superior em relação ao ano passado. Então eu acho que nós vamos ter aí, se o clima não incomodar agora na hora da colheita, nós vamos ter um plus muito forte nessas regiões. Nas regiões norte do centro-oeste, mas praticamente Mato Grosso do Sul, norte, Mato Grosso, Goiás, nós tivemos alguns problemas de atraso de chuvas. Então muitos atrasaram o plantio, Mato Grosso principalmente, que é o nosso maior estado, o estado produtor de soja, teve problemas às mil, começou a chover agora praticamente no final do ano. Então, muita gente, muitos produtores, eu calculei que uma média de 10% da área do Mato Grosso, plantaram soja praticamente agora no início de janeiro. Até com mudança da lei no estado, porque esses produtores tinham soja arredeado, vendido e não tem a produção para ser cumpridos os contratos. Então, é um cenário bastante difícil, mas mesmo assim a outra parte ainda vive um momento bom. Eu acho que vai ser muito compensatório em relação ao ano passado. O Mato Grosso deve colher igual, praticamente ou um pouquinho abaixo por relação a isso que eu acabo de comentar. Quando nós pulamos um pouco para o Pará, que é o Mato Piba, lá, Tocantins, nós só temos um pouco de problema, um pouco maior, aí é no Pará e no Maranhão. Nos demais estados ali a safra vai muito bem. E na Bahia também tem problemas pontuais de seca, de veranico. Incrível que pareça, está chovendo hoje muito mais em Minas Gerais que na região produtora de soja.
Mas os resultados, eu acho que no Brasil ainda, a Conab trabalha aí com o número de 102, 104 milhões. Não gostaria de dar um número, mas eu acho que o Brasil e a ProSoja Nacional vai caminhar em número de 100 milhões de toneladas, mesmo com todos esses problemas que nós estamos enfrentando no MS, no Paraná e no próprio Pará e no Mato Grosso. Eu acho que ainda assim vai ser compensada a produção nas demais estados em relação ao ano passado. Além das condições climáticas, o que pode ter afetado também é o custo da produção. Afetado ao produtor é o custo da produção. Como é que fica para o produtor lidar com esses custos, já que os insumos são cotados em dólar e o dólar vem numa alta intensa? Veja, esta safra, eu acho assim, para mim são 3 fases, né? Eu acho que 1/3 da produção deve ter ficado com um custo bem mais elevado que quando nós pegamos no agosto, setembro de 2015 para cá, quando o dólar realmente começou a subir. Os produtores que tomaram posição no primeiro semestre têm um custo de produção bem mais em conta. E eu acho assim que, como foi visto aqui hoje, muitos dos produtores ainda fizeram a sua venda antecipada com um número muito satisfatório em relação ao seu custo de produção. Então eu acho que é um ano de bastante exercício matemático e vai sair, quem colher bem vai ter um resultado muito bom financeiramente em reais. Lógico, quando você traz isso para o dólar, nós vamos ter dificuldade nessa safra 16, 17. Aí nós vamos enfrentar realmente um custo de produção que vai dar aquele pulo, porque R$1, onde no início do ano passado valia R$2,20, R$2,30, hoje ele vale R$4. Então há uma discrepância muito grande e aí o produtor tem que usar da sua imaginação, da sua criatividade, mas nunca deixar de pensar na produção, que é o nosso valor de moeda que nós precisamos quando está o ciclo cheio, né? Você acompanhou a fala do presidente da ProSoja Brasil, Almir Dal Pasquale, na manhã de hoje, quinta-feira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante a apresentação dos números oficiais da safra de soja aqui do estado. Bom, e a gente segue falando de soja aqui no Agricultura BR. Agora as informações são sobre preço. O preço médio da saca de 60 quilos caiu ontem aqui no Brasil, de acordo com o indicador da agência Rural Business. O preço médio da saca perdeu o suporte de R$ 77,00, indo para R$ 76,68. Agora no gráfico a gente vai acompanhar de quanto foi a queda no acumulado dos últimos 30 dias, porque há uma desvalorização de 2%. Vamos aos números então, de acordo com a agência Rural Business. Pode trocar a tela, por favor, essa diz respeito ao gráfico da BMF Bovespa, no quadro Agroações do Agricultura BR. Numa próxima oportunidade, você tem mais informações a respeito disso, mas agora a gente está falando sobre o indicador soja da agência Rural Business. Agora sim, vamos aos números então, relembrando como foi a evolução do valor nos últimos 30 dias. E ao contrário do que eu disse, que registrava queda no acumulado do mês, tem a alta, alta de 2%, já que o valor saiu de R$ 75,13 lá atrás, no dia 13 de dezembro, para o valor de ontem de R$ 76,68. Nestes últimos 30 dias, há uma evolução de 2,06%, mas no dia de ontem, o preço saiu de R$ 77,35, valor esse anotado na terça-feira para R$ 76,68. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, para o preço da soja aqui no Brasil, há uma alta, a alta supera os 30%, já que no dia 13 de janeiro de 2015, o valor médio da saca de 60 quilos era de R$ 58,73. Soja, então, com valores muito firmes no indicador Soja Brasil da Rural Business, fechados ontem, mesmo com perdendo esse suporte de R$ 77,00 por saca de 60 quilos. Historicamente, o valor é extremamente interessante para o produtor de soja do Brasil. Vem muito bem no mercado físico, esse leve recuo pode ser justificado também por conta do dólar. O dólar cedeu um pouco no dia de ontem. Mas olha, valores firmes no Brasil. Vamos saber agora como é que vem os valores fora do Brasil, referência internacional da Bolsa de Chicago. Hoje, na abertura do Agricultura BR, vinham esses negócios em leve queda. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas. A queda continua, mas ainda é uma queda contida, não é uma queda muito expressiva não para os negócios futuros com soja. Mas, olha só, nesse meio tempo, chegou a posição de janeiro a testar novamente $9 por bushel, o que é uma boa notícia sim.
traz uma situação um pouco mais favorável para a soja em Chicago. Neste momento, se tem a posição de janeiro sendo negociada com queda de 0,22% a $8,97 por bushel. Março, $8,78 o bushel, queda de 0,22%. Maio, $8,79 mais 50 por bushel, recuo de 0,25%. Julho, $8,85 mais 50 por bushel, queda de 0,22%. Vai oscilando bastante neste momento a soja, desde a abertura dos negócios, oscila a soja em Chicago, neste momento com uma queda em torno de 0,2% para as posições de mais curto prazo, mas a de mais curto prazo, janeiro, já chegou a $9 mais uma vez no dia de hoje. Encerrando a Agricultura BR, vamos saber como é que estão os negócios com dólar comercial no Brasil. Trazem peso muito forte para os negócios com soja no país. Bom, na manhã de hoje, dólar voltava a subir aqui no país depois de 2 dias de queda, mas já mudou o rumo dos negócios, vem novamente em baixa. Vamos acompanhar agora, então, como estão as negociações aqui no país. Dólar comercial é negociado agora a R$ 4,00 mais 3, agora mais 2, com queda de 0,22% em relação ao fechamento de ontem, que também foi de R$ 4,00, então o preço segue quase que na estabilidade em relação ao fechamento desta quarta-feira. Bom, por hoje é só, vamos encerrando aqui esta edição, mas sem antes relembrar quais foram os principais destaques do dia. Um deles foram os levantamentos da Conab para milho, que podem e devem ter, com certeza, prejudicado o produtor brasileiro, produtores de milho, porque as previsões da Conab, tanto para estoques quanto para as exportações, acabaram tendo muitas correções durante a safra 14-15. A 15-16 já começou, já tem um monte de correções, e isso fez com que o produtor perdesse dinheiro. Aqui nesta edição, você também acompanhou hoje o que os produtores de café Conilon do estado do Espírito Santo estão enfrentando. Depois da seca, foi a queda de granizo em partes do estado que prejudicou a produção, que deve ter uma nova quebra neste ano. A ProSoja do Mato Grosso do Sul reduziu a previsão de produção do estado de 7.400.000 toneladas para 7.200.000 toneladas. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, produtores de trigo devem reduzir a área plantada e essa redução pode chegar a até 60%. Todas essas informações estão você pode acessar através do YouTube e também através do blog do programa. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Nós voltamos logo mais às 17 horas com a terceira edição. Até lá.